A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio SINCT Clique Jornal. Clique Jornal. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Clique Jornal aqui pela rádio SINCT.com. Na internet, você é a nossa web rádio que você acompanha, é o jornal cibernético aqui do Sindicato Nacional dos Funcionários Públicos na área de Ciência e Tecnologia, o SINCT, e no rádio também é o radiosindct.com. O programa de hoje está bastante interessante, como sempre. Teremos aí a presença do Armando Sartori, ele que é o vice-presidente da revista Retratos do Brasil, uma revista que você deve ler, porque é uma revista universidade. Aprende muito lendo a revista Retratos do Brasil. Teremos a presença também do vereador Tchaka, aqui de São José dos Campos, e o mais interessante do nome Tchaka é que veio do elo perdido, que a gente se lembra. Eu quero até passar para você, internauta, quando o Tchaka, o personagem, ele se autodenomina Tchaka, e foi assim que ele, menino aqui em São José dos Campos, não perdia o seriado do Elo Perdido, foi apelidado e tem o pseudônimo de Carlinhos Tchaka. Começou assim, em 1000 e lá vai bolinha. Quase e quase. É mais ou menos o Elo Perdido. Vamos aqui, eu consegui salvar para você aqui esse momento especial do Tchaka. Tchaka! Antes, quando tinha a apresentação, Will, quando apresentou. Holly. Aqui, Halley. Will, you, Halley. Harry! Hey! Tchaka! Tchaka! Então tá aí, começou. Tá até nas redes sociais aí o vereador Tchaka. Conosco também o Luiz Fernando Figueiredo, ele é técnico em eletrônica. O Luiz Fernando Figueiredo é o Bernabé, formado em técnico em eletrônica, eletrônica médica e instrumentador de aeronaves. Também o Venâncio Carvalho, ele é do INPE, ele é o Solon. O Venâncio de Carvalho Solon, ele trabalha no INPE, no laboratório de computação. Mas, começo de programa, eu quero dar uma boa tarde, já está conosco o Armando Sartori, para dar uma boa tarde, uma boa noite e uma boa madrugada aos ouvintes da Rádio SINCT. Armando Sartori, como vai? Tudo bem, Paulo. Tudo bem? Tudo bem. Que alegria! Você é o editor da revista Retratos do Brasil? Sou editor da revista, sim. Agora, a revista Retratos do Brasil, ela trouxe nessa edição de setembro, por exemplo, a questão do mensalão, que chegamos num ponto aí, a tal dos embargos e tudo, fala sobre o mensalão, sobre a perícia que confirma que não houve desvio de dinheiro público, ô Armando. Sim, o texto que nós estamos publicando nessa edição, de autoria da Lima Nishi e do Raimundo Rodrigues Pereira, tem como destaque a exposição da perícia que foi realizada com base em documentos fiscais e contábeis, né? E que são documentos relativos ao uso do dinheiro, cerca de 74 milhões de reais, pelo Banco do Brasil, na promoção do cartão de crédito Visa. Como se sabe, no julgamento do mensalão, se alega que esse dinheiro, na verdade, teria sido repassado
ao PT para a compra de voto no Congresso. A perícia mostra que não ocorreu isso, que esse dinheiro foi efetivamente gasto em atividades de promoção. Só para se ter uma ideia, entre os veículos que veicularam publicidade para esse tipo de promoção, estão os veículos ligados à Rede Globo. Rede Globo é o Grupo Globo, que são jornais, emissoras de rádio e emissoras de TV. No total, esses veículos receberam 5 milhões e meio de reais, cerca de 5 milhões e meio de reais. Foi o grupo de mídia que mais recebeu recursos. E evidentemente, se eles foram para a Globo, não foram repassados ao PT para compra de parlamentares. Armando, é uma perícia oficial que confirma... Não é, deixa eu explicar. Dois dos acusados, dois dos réus no processo, solicitaram a perícia a uma empresa que é considerada idônea do mercado, né, que faz esse tipo de trabalho para outras empresas e digamos assim, plenamente aceita o trabalho dessa empresa de perícia nos diferentes tribunais, e essa perícia foi realizada com base em documentação, notas fiscais basicamente, né, e recibos de depósito bancário, e que revela o efetivo gasto desses recursos em atividades de promoção, e não... porque, digamos assim, que grosseiramente o que diz o STF, o ministro Joaquim Barbosa, o que ele diz é que esse dinheiro que seria dinheiro público, foi todo gasto para a compra de votos de parlamentares. Bem, o Armando, nesse caso está aí uma boa pedida de leitura até para que se chegue a um denominador comum nesta fase aí da situação do mensalão, que só volta em maio do ano que vem. Agora, um outro assunto que pega o Brasil de botequim, na boca pequena, é o caso de espionagem do Snowden, né? Que é o americano que faz turismo apenas na Rússia. Essas denúncias do Snowden põe os Estados Unidos realmente em saias justas, até porque agora o Campo de Libra aqui no Brasil, que vai explorar o pré-sal, nota-se que grandes empresas, 4 das grandes petrolíferas do mundo, inclusive americanas, estão fora da extração do petróleo aqui no pré-sal do Brasil, no Campo de Libra, meu caro Armando. Olha, o que nós temos a dizer no artigo, nós dizemos no artigo, nós basicamente fazemos um balanço dessas denúncias, né, feitas pelo Snowden, que revelam que, de fato, os Estados Unidos espionaram cidadãos americanos e espionaram governos e pessoas em outros países, né? Isso nem chega, digamos assim, não é negado pelo governo americano, mas o governo americano alega que isso faz parte da prevenção a ataques terroristas, né? O que nós também mostramos no artigo é que esse tipo de prática não é recente nos Estados Unidos, feita pelo governo americano. Desde a implantação do telégrafo no começo do século XX e depois com a disseminação dos serviços telefônicos, os diferentes governos, o Estado americano realiza esse tipo de espionagem dentro dos Estados Unidos.
Isso a gente pode falar desde aproximadamente a década de 20 do século 20. Agora, tem uma coisa interessante que a nossa matéria lembra e que ocorreu e que envolve o Brasil, é que nos anos 90 o Brasil foi pivô de uma espionagem feita pelos americanos. Qual era? Então, houve na época, havia o governo brasileiro estava fazendo contratação para a implantação de radares do sistema CIVAM, que é o de vigilância da Amazônia. Verdade. Então, isso final do governo Itamar Franco e início do governo Fernando Henrique Cardoso. E o que teria ocorrido na ocasião, conforme denúncia, é que havia uma empresa americana envolvida na venda desses radares, que era a Raytheon, e ela concorria com a empresa francesa, o grupo Thomson, que é um grupo francês. No final, o governo brasileiro optou pela empresa americana. E o que se diz, quer dizer, a denúncia é de que, com base em espionagem, o governo americano teria pressionado o governo brasileiro a adotar essa posição e comprar dos americanos. Esse episódio e outros do mesmo tipo levaram o Parlamento Europeu a fazer uma investigação a respeito. E o Parlamento Europeu concluiu que realmente os Estados Unidos tinham um sistema de espionagem que era denominado Echelon, e que era uma espionagem em boa parte dos satélites de comunicação, feita por meio de satélites de comunicação. O próprio governo americano confirmou esse tipo de atuação. Em depoimento ao Congresso, funcionários dirigentes e ex-dirigentes da CIA, que é a agência de espionagem americana, confirmaram que eles faziam isso mesmo e que o objetivo declarado era o de proteger as empresas americanas nas concorrências realizadas no exterior. Eles alegavam que, em muitos casos, os governos faziam compras e as empresas americanas eram prejudicadas porque as empresas de outros países subornavam os governos estrangeiros. Então, o papel desse sistema Echelon seria o de proteger as empresas americanas nesses casos. Armando, o que é um caso de espionagem, claro. Também. Quer dizer, podemos dizer que já vimos esse filme antes, então. Exatamente. Agora, para que as pessoas possam entrar em contato, a Retratos do Brasil está na internet em qual endereço? Bem, eu posso te passar aqui o endereço do nosso site, www.retratodobrasil, tudo junto, com BR. Só para não haver confusão, o título da revista é Retrato do Brasil e não Retratos. Não é retrato, Retrato do Brasil. E o endereço na internet, retratodobrasil.com.br. Nós também podemos ser acessados por meio do Facebook. Uhum. Então o endereço é www.facebook.com/Retrato do Brasil. Bacana, então está uma ótima leitura, em especial as pessoas aqui do Vale do Paraíba que gostam muito desse tipo de leitura, que é a reportagem investigativa. Até por falar em retrato de reportagens investigativas, a Retrato do Brasil desta edição, parece que é a 74, traz aí o escândalo dos cartéis, Armando? Então, nesse caso, é uma seção da revista que é chamada de Ponto de Vista, e que tem um tom mais ensaístico, é quase como um editorial. Na verdade, nesse artigo, cujo título é Finalmente Entre Nós, nós estamos explicando que as denúncias de corrupção por meio de um cartel
teria sido organizado pela empresa alemã Siemens na contratação de serviços na área de metrô e de trens urbanos aqui em São Paulo. Na verdade, essa é uma denúncia muito mais ampla, porque ela já ocorreu em outros países também, contra a Siemens. E a própria Siemens, pressionada em outros países, pressionada na justiça, acabou expondo o que ela fez, para poder fazer um acordo de natureza econômica e jurídica, né? Pagando multas e tal, e para poder continuar atuando. No caso do Brasil, o caso do Brasil é um desses acordos que... ela prontamente, a Siemens aqui no Brasil, prontamente que já quis fazer um acordo, admitiu... Exatamente, é mais ou menos o padrão do comportamento dela em outros locais. Uma delação premiada. Isso, só que ela, digamos assim, o Brasil está aqui no Brasil isso parece uma novidade. Na verdade não é uma novidade, isso já vem ocorrendo há alguns anos. E o que nós... Sim, estou te ouvindo. Bem, estamos falando com o Armando Sartori, da revista Retrato do Brasil, e você pode acompanhar. Nós estamos expondo aqui que justamente o governo do Estado de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin, apresenta o caso como se fosse quase que como uma novidade. Não é verdade, isso é uma coisa antiga. E que vai se repetindo, quer dizer... a rigor você pode dizer, que a formação de cartéis nesses casos, envolvendo em grandes empresas nessa área do setor eletroeletrônico, ela tem também algo como um século de existência. Inclusive outros países já fizeram leis há muito tempo para combater esse tipo de prática. Bem, começa então a boa dica é você poder acompanhar pela internet e receber em casa também a revista Retrato do Brasil, que é www.retratodobrasil.com.br, que encerra na sua abertura a ciência entra na religião, Armando, e onde fala que os pesquisadores acham o Adão da Eva genética, um africano que viveu há 120 mil anos. Do que se trata é o seguinte, isso é uma figura, digamos assim, existe essa figura religiosa de Adão e Eva, que seria o casal original. Uhum. O que os cientistas encontraram por meio de pesquisas genéticas foi o que seria a primeira mulher de que se tem notícia. Isso do ponto de vista genético, não é um indivíduo, é uma localização de onde teriam surgido a mulher. Então seria na África há cerca de 120 mil anos. O Adão encontra a Eva tem a ver com o seguinte, é que as pesquisas anteriores já tinham definido aproximadamente a localização do primeiro homem, que também seria na África, né? Então, isso é só uma brincadeira no título, mas tem esse sentido. Não tem que bacana. E é uma ligação só, uma menção à religião, mas não tem nada a ver com a religião. Uma bela de uma leitura. Armando Sartori, quero agradecer você pela participação aqui na rádio sindct.com, desejar sucesso e colocar os microfones da rádio Sindct à disposição da Retrato do Brasil, em especial a você que é o vice-presidente da revista Retrato do Brasil. Obrigado. Muito obrigado, Paulo. Um abraço. Bem, bacana, tá aí Retrato do Brasil, várias matérias sobre mensalão, espionagens, ainda tem o assunto de mais médicos, né? O programa que é só um band-aid para o sistema de saúde, é o que desperta a revista, mas tem muito mais coisas interessantes aí que você pode encontrar na revista Retrato do Brasil. Olha, nós vamos para um breve intervalinho, mas antes eu quero lembrar do baile do servidor público 2013, nesse 12 de outubro, às 10 da noite, no Salão Nobre do Luso Brasileiro. Para você que é sindicalizado do Sindct, apenas R$ 95, e você pode comprar
a sua mesa aqui mesmo no sindicato, viu? Pode dar até um chequinho para o dia 5 de outubro. Já o pagamento dia 5 de outubro e mesas em frente ao palco. Já Vitor Portesani, minha colega jornalista Shirley Marciano, vereador Tchaca, o Carlinhos Tchaca, o Luiz Fernando Figueiredo e o Solon, daqui a pouco no Clique Jornal da Rádio SINCT. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio SINCT. Clique Jornal. Clique Jornal.